Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, bom domingo, pois no domingo que as pessoas descansam, os trabalhadores do Boa Noite Gamers seguem botando carvão no fogareiro. Eu sou o Lucas Expedidor da Silva Sauro e aqui à minha frente, fisicamente no mesmo estúdio, tenho ele. Talecos JP. E hoje, senhoras e senhores, hoje é mais um daqueles casos onde a gente vai falar de um assunto que a gente não sabe nada e que a gente trouxe um expert. Um doutor, um PhD, ele é um cara de muitos títulos. Ele é guitarrista, ele sabe desenhar uma coisinha no papel, ele é pai, literalmente pai, de uma pessoa física que existe e está engatinhando por aí pelo mundo. Mas eu conheço ele como Vitor Chaga! Tava dando um golão de café, e aí? O Lucas tava me contando aqui que tu trabalha atualmente com animação, algumas coisas do gênero, né? Exatamente. Animo, desenho, tatu, mas ultimamente só animo mesmo e faço reels, TikToks, edições, é isso. Por aí vai. TikTok é uma parada muito doida, assim, a gente até tava vendo teu trabalho ali e tudo mais. E aí eu queria te perguntar, assim, pra gente começar quente o programa, como que o nosso tema de hoje, que são as animações japonesas, o anime, te inspira, assim, tanto no teu trabalho autoral, como, né, se possível, no profissional, no CLT, né, não sei qual é a tua situação. É o CLT, sim. A paternidade me obrigou a puxar a carteira. Mas, cara, acho que é em tudo, né? Tipo, eu sempre consumi e gostei muito, tipo, de animação no geral, desenho, desde criança. Mas acho que foi quando eu vi o meu primeiro anime ali, o Seiya atravessando a barriga de um cavaleiro de prata, que meus olhos brilharam, né? Fui ao delírio. E aí continuo vivendo esse delírio que é a minha vida, as minhas animações. E acho que isso reflete muito, se for ver o que eu faço. Mas foi isso mesmo. Cara, eu vejo assim, pra mim, eu que te conheço e sei que tu é animeiro, beiro, ouso dizer otaku, usar essa palavra sacrilégio aí, mas eu vejo muito, por exemplo, assim, quando tu fez aquele clássico Reels lá dos sabores de sorvete, o primeiro, eu vejo muito, por exemplo, se tu vai animar um rosto de surpresa ou um rosto de raiva, vem muito, assim, uma animação muito estilo anime. Estou errado ou tem alguma coisa a ver, assim? Não, é total. É que eu curto esse absurdo, assim, sabe? Eu lembro que via muito, sei lá, Pica-Pau e o Looney Tunes quando era pequeno. E aí, quando trocava pro anime, assim, ia ver, tipo, as expressões, tudo era, tipo, muito mais extremo, sabe? Uhum. Aí eu acho que é bem mais icônico, sei lá, pelo menos me marcou muito. E aí eu acho mais... Não sei se é bonita a palavra, mas eu acho mais... Que é mais fiel ao que eu quero transmitir, sabe? Com a minha arte. Mas desses primeiros animes, Victor, dessas coisas assim que passavam na TV, de Cavaleiros do Zodíaco até os clássicos aí, dá para o cara dizer até que Speed Racer é anime, né? Mas desses primeiros, assim, o que mais te chamava a atenção? Cara, acho que com certeza foi Cavaleiros, sem dúvida, que eu tava muito acostumado com desenho ser desenho, né? Aí tu vê que tem uma historinha, tem sangue, morte, Seiya tocando violão. Coisas pra criança. Exatamente. Tipo, inclusive, foi meu pai, assim, ô Vitor, olha só que legal esse desenho que tem sangue. O Vitinho lá com 6 anos de idade foi ver, né? Mas, enfim, acho que foi isso que me marcou, assim. E aí depois foi vindo Pokémon, Digimon, né? Quem não sabe, sei lá, eu nasci em 94, então, tipo, eu peguei mais essa outra parte, assim. Tipo, não cheguei a pegar a manchetona, assim, que nem os otakus da velha guarda. Mas eu fui pegando, tipo, Cavaleiros, Dragon Ball. Acho que é a mesma vivência que vocês tiveram, né? Vocês são mais ou menos da mesma época. Eu me lembro de pegar o finalzinho da manchete, mas eu acho que a gente já tava mais crescido, tipo, nasceu em 94. Eu não me lembro de 94, óbvio, porque eu nasci em 92, né? Mas vamos falar, tipo assim, 97 eu me lembro vagamente de estar numas férias em Santa Catarina e tá rolando Churato na manchete. E na minha casa sempre foi, tipo... o canal que pegava, não tinha parabólica. Então, SBT eu não via na infância, entendeu? Então, quando tava rolando, tipo assim, manchete, eu já não sei nem que canal é esse. Tem Churato. Holy fucking shit, mano. O meu foi na fita, meu pai trouxe na fita. A minha vivência aqui, já que tá todo mundo compartilhando, né, também. Eu sendo de 94, eu peguei
direto já Dragon Ball, né, na Globo. Eu já tinha parabólica, né, então eu ainda conseguia ver alguns canais a mais. Via alguns outros canais, mas eu me lembro muito vagamente, não, o contrário de vagamente. Vividamente. Muito vividamente, o meu pai, ele gostava muito de Speed Racer, por exemplo. Né? Mas lógico que daí ele não fazia a diferenciação de ser um desenho japonês ou não, mas ele via Speed Racer quando ele era, tipo, sei lá, jovem adulto, talvez, que meu pai era de 60 e poucos, né? Então acho que a década de 80, 70 ele ainda via uns desenhos, assim, ele falava muito de Speed Racer, que achava muito legal. Aí eu já achava meio palha, porque é só corrida, e o Dragon Ball Z, que é os caras se soqueando, eu achava maneiraço, assim. Não, as pedagogas e professoras do início dos anos 2000 ali, o que elas tiveram que chamar crianças na salinha por causa de violência de Dragon Ball e Pokémon é inimaginável, né, cara? Minha mãe achava que eu era louco, porque eu brincava de Goku e Vegeta sozinho, eu era filho único até os 7 anos, e aí eu me jogava pela sala, literalmente, tipo, me jogava de um sofá pro outro, assim, era uma loucura. Cara, essa história, ela é da lore da minha existência, assim, mas eu fui suspenso na 4ª série, né, na 3ª série, na verdade, porque eu troquei soco com um cara da 4ª. E a gente tava se soqueando ali por causa de uma grande injustiça que o cara tinha cometido. Ele tava batendo num amigo meu e eu lá, Capitão América, né, Alexandre Paulo, e eu quis defender pelos valores da minha vida. Daí a gente foi tipo assim, pegaram a gente, disseram, vocês não vão assistir os 2 últimos períodos, vocês estão suspensos, nós vamos chamar as mães de vocês. Chegou lá a minha mãe, daquele jeito, assim, 200%, e a mãe do cara que apanhou de mim. E daí a professora, eu me lembro vividamente disso, a professora, que vocês têm que ver, né? Põe esses desenhos violentos pra essas crianças aí, como é que é o nome? É Digi, Pokémon, não sei o quê. Aí fica brincando de dar soquinho aí. E vividamente, na minha cabecinha de futuro hipster, crítico, não sei o quê, eu já tava pensando assim, nada a ver, na real, Pokémon tem bem pouquinho bicho de luta. Super falou errado, se fosse Dragon Ball tava mais certo. Tinha acabado de protagonizar a joelhada do Broly nas paletas do coleguinha. Meu, tu já deu o gancho perfeito aí, porque tu falou do Broly, Dragon Ball, e a minha primeira experiência jogando animes em videogames, de fato, foi... Eu não tive o PlayStation 1, eu tinha um Polystation bom e velho, mas eu tinha um PC. Então deve ter sido ali por 2001, 2002, eu tava começando a mexer num PC, era uma criança privilegiada, que nem todo mundo tinha essa mamata. Mas eu me lembro de, dá pra emular jogos do Super Nintendo. E logo eu cheguei nos joguinhos de luta do Dragon Ball. Tudo isso, todo esse preâmbulo pra perguntar pra ti, convidado, expert PhD. Qual que foi o primeiro contato que tu teve nos games, assim, tu lembra? Sim, foi igual também, né? Só muda pro PlayStation 1. Eu lembro que eu tava no verão lá na famosa feirinha de Capão da Canoa. Peguei vários 3x10 de Play 1. E um deles era um que era só uma capa assim, Dragon Ball. E aí levei pra casa e tinham 3 ou 4 jogos dentro de um jogo só. E aí era aqueles clássicos, né? Aqueles clássicos de luta 2D. E tinha um que era, tipo, tu controlava 3 ao mesmo tempo. Acho que era o Butoden. Que era um show de horror, tipo, parecia que tinha recortado os bonecos e botado lá, sabe? Não é nem pixel art, parecia que tava jogando um episódio do South Park. Mas esses já eram de Play 1 mesmo, esses jogos, né? Isso. Era uma coletânea 3 em 1 da Players, cara, que era uma marca que fazia jogo pirata. Claro que você sabe de onde que veio, né, meu? E essa coletânea, ela é muito tri, porque, tipo assim, ela tem o Ultimate Battle 22, que daí eu acho que é 2D do Dragon Ball Z. Ela tem o Butoden, que é esse que ele falou que é 3 ao mesmo tempo, e aí, tipo assim, a máquina ela vai se lutando entre si, só que tu só controla um, e tu pode ficar trocando que tu tá controlando. E, cara, o jogo é feioso, mas eu adorava ele. E tinha um que era terrível também, mas os meus amigos adoravam jogar, bater um X1, que era o do Dragon Ball GT Final Bolt. Esse eu me lembro vagamente. Esse era foda. É foda porque se a gente vai um pouquinho na frente na timeline, vai falar de jogos de Play 2, uma coisa do Dragon Ball especificamente é que eles eram jogos muito velozes, né? Eles já tinham muito daquilo que tu fazia sozinho, tá? Se atirar de um lado pro outro, no de Play 2 já tinha. E eu joguei os de Play 2 primeiro, tipo, bem lá na frente, assim. Esse Final Bolt eu só escutava as pessoas falar. Tipo, eu não estudava com o Vitor Chagas, mas chegava na escola, o Vitor Chagas da minha escola dizendo, tri é o Final Bolt, assim, e eu só pensando, putz, um dia quero, né? Mas daí eu fui jogar o de Play 2 primeiro, joguei o de Play 2, achei tri foda, e disse, vou voltar pro de Play 1. E não tem nenhuma graça, porque os de Play 1 são super força de devagar, assim, principalmente esses 3D, né? E do Play 1 também, aí o meu primeiro contato, a gente tá falando de Dragon Ball e tudo mais, mas eu acho que o primeiro jogo de anime que eu joguei mesmo no Play 1 foi Yu-Gi-Oh!
Que também é um jogo clássico, que, né, eu vi ali só na televisão os animes e tal, mas o jogo do Yu-Gi-Oh! Era muito tri, cara, o jogo do Yu-Gi-Oh! Do Play 1. Apesar de que ele não seguia nem o filme, nem o jogo de carta, né? Era uma história original. Sim, o Forbidden Memories, O né? Forbidden Memories. E tinha jogo do Beyblade também. Bah, esse do Blade era terrível, mas eu me forçava a jogar. Eu jogava com um primo meu, e aí era engraçado, porque eles tentavam emular um 3D, assim, das Beyblade rodando. Então, tipo, era um 2D, 3D. E aí era muito feioso. Porque, tipo, tu imagina um jogo de Beyblade. É foda, porque, tipo assim, o jogo já existe na vida real, né? É só pegar as Beyblade e atirar ali. Não era caro de ter a Beyblade, mas, tipo, num jogo eletrônico, o que tu imagina de mecânica de jogo ali? Tu aperta um botão pra girar ela. E deu, né? Exatamente. E era muito triste, só ficava o peãozinho ali rodando e, tipo, os poderzinhos na volta. Aí tomava dano, aí aparecia o PNG ali do dono da Beyblade, tipo, tá ligado? Segurando o bracinho, se bateu na minha Beyblade, velho. Essa época, cara, do Play 1 especificamente, ela tem essas maluquices completas, né? E era antes de a gente chegar lá na Era de Ouro, que nós vamos eventualmente chegar, Play 2, etc. Mas o Forbidden Memories mesmo, esse jogo ele formou caráter pra mim, porque até hoje eu acho a trilha dele incrível. Tipo assim, o jogo é uma insanidade completa, né? Mas a trilha e o jeito que eles podiam, tipo assim, pegar as duas cartas vão se bater e daí eles botavam os gráficos dos bichos. Tu tá louco, meu. Eu lembro quando eu tinha descoberto que tu apertava uma sequência ali, quadrado ou triângulo ao mesmo tempo, e aí tu liberava a cutscene pra tu ver o monstro destruindo o outro. Aquilo ali era o ouro do Forbidden Memories. A grande pergunta que eu queria chegar, Vitor, é a seguinte, porque eu tenho uma série de animes, de jogos de Play 1 que eu abomino, assim, que eu sei que é muito querida por todos. Só que eu realmente não sei a tua opinião sobre esse assunto, mas todo mundo gosta de Digimon World. Eu acho Digimon o Pokémon de palha, assim, o Pokémon Paraguai, entendeu? E qual que é a tua opinião sobre essa franquia e esses jogos? Eu achava muito ruim também, porque eu era... Tu me conhece, né? Sou o time Pokémon desde sempre. E... não me pegava por nada. Mas tinha um Digimon de Play 1 que me pegava muito, que era o Rumble Arena. Esse era bravo, que parava... Tu lutava a cada 20 segundos, aí alguém parava e se desenvolvia lá. Digivolution. Travava por mais 10 segundos, aí continuava a luta. Era muito triste. E ele tinha todos, né, cara? Ele tinha vários dos Digimon mais foda que tinha, assim, ele tinha. Isso, eu curtia mais essa parte também da evolução, né? Tu ia indo até, sei lá quantos estágios tinha cada Digimon. E eu achava isso tri. O do World, tu tinha que ter uma porra de uma planilha no Excel pra tu conseguir fazer o Digimon certinho que tu queria, sabe? Queria começar com o Garurumon. Tu começa com um bichinho lá, um cocôzinho rosa, aí tem que juntar com outro bichinho sei lá, eu não conheço muito de Digimon, mas enfim, era sempre um caos, assim, tu queria fazer o teu Digimon, tinha que ir juntando vários e nunca saía o que tu queria, tá ligado? Ele era um jogo muito tedioso, né, cara? Eu comparo ele com Pokémon, por exemplo. Pokémon, os primeiros ali, se nós vamos falar aqui, eu sei que tu já jogou tudo de Pokémon possível, né? Então se a gente vai falar de Red, Green e Yellow, tu sabe muito bem do que a gente tá falando. Eles são jogos mais simples graficamente, eu acho que até não são de períodos de tempo tão diferentes assim, né? Porque esses jogos, eles também saíram no final dos anos 90 ali e tal. E Digimon World, se eu não me engano, é de 2001. Então eles não são tão distantes um do outro. Os jogos do Pokémon eles eram mais simples, mas eu não sei o que tinha de tão diferente que eles eram muito mais interessantes. Não sei se tu concorda. Pois é, eu acho que era mais por essa simplicidade mesmo. Porque quando eu ia jogar o Digimon World, eu não joguei muitos. Acho que joguei só um de Play 1. Depois tentei jogar um que tinha de Play 2. Mas era a mesma coisa, sabe? Me sentia um mentecapto, assim, jogando. Eu só queria controlar o Agumon e tinha que ficar fazendo fusãozinha de Digimon. Mas, cara, eu prefiro muito mais o Pokémon por essa simplicidade, sabe? Tipo, era bem mais reto, tinha que capturar os Pokémonzinhos ali, tu fazia a tua história derrubando os ginásios e vida que segue, sabe? Não era tão... Eu sentia que o Digimon World era mais... Tinha um mundinho mais aberto, assim, sabe? E sempre fui mais conservador, assim, nessa parte. Mas eu não sei como é que foi a tua experiência, Alex? Você chegou a jogar esse aí? Os Digimon de Play 1, eu joguei o Rumble Arena um monte. Eu gostava de jogar também, assim, um contra outra pessoa. Eu jogava, acho que com um primo meu na época. E realmente era muito legal. Eu gostava de jogar com aquele que vira um lobo. Uhum. Né? Tem um que ele é um bichinho azulzinho, daí depois ele vira um lobão, e depois ele vira um lobo, tipo, mega folga. Mega... Virou um lobo de calça jeans. Sim, sim.
Mas eu acho que a questão ali do Pokémon e do Digimon é que, tipo, vendo o Digimon, lembrando vagamente, assim, do anime, o que me pegava mais é que os bichos eram muito né? O desenho dos Digimons era mais selvagem que o Pokémon, digamos assim. Uhum. E aí o Rumble Arena era mais trito jogar com o Digimon. Do que com né? uma pessoa. Do que com uma pessoa. E aí como o desenho do Pokémon, ele é baseado tipo assim, no Ash e na carreira de ser um treinador Pokémon, aí no Pokémon faz mais sentido ser o humano e controlar a rinha de bicho, tá ligado? O Digimon, o legal é ser o bicho. Claro, e o Pokémon é legal tu botar os bichos na rinha. E me corrija se eu estiver errado, mas o Digimon, ele era um pouco mais sentiente, né? Tipo assim, o Agumon podia trocar uma ideia com o cara. Não Sim. tem uma coisa assim? Aí já entra um bagulho pra mim. Eu gosto de comandar, meu. Tipo assim, eu quero mandar no Pikachu. Eu não quero que ele... Não, meu, não faz isso, faz aquilo. Cala a boca, Pikachu. Faz o que eu tô dizendo. Tá ligado? Tipo assim, aquele que era o Patamon, eu acho que daí evolui num anjo. Vai, aquele anjo, sempre que ele aparecia no desenho, ele queria dar uma palestra, cara. Vai te cagar, anjo. A Era de Ouro, eu diria, dessas adaptações, eu não sei se é uma insanidade ou um sacrilégio, ela é o PlayStation 2, onde tudo podia, né? E daí a gente já tá falando também, aí em momento cultural brasileiro, de 2001, 2002 ali, que foi onde essas coisas começaram a ter uma evidência muito grande. Pokémon foi um fenômeno absurdo no Brasil e até comercialmente falando, né? Vocês lembram, por exemplo, das pitulinhas com as Pokébola? Como esqueceram disso? E aí, chegando no Play 2, a gente tem simplesmente um quinquilhão de jogos, assim. E eu posso falar dos clássicos aqui, como, por exemplo, a série Budokai, lá que tem os Budokai Tenkaichi, etc. Mas eu quero saber de ti, Vitor Chagas. O que tu tem pra nós da era do Play 2, que tu deve ter jogado todos os títulos imagináveis? Cara, pra mim, o Play 2 foi realmente a era de ouro, assim, dos animes. Até fazendo a pesquisa pra me preparar pra esse episódio, eu vi que realmente, tipo, o volume de jogos de anime, tipo, aumentou disparadamente, assim, no Play 2. A gente nem chegou a falar aqui sobre os jogos das outras gerações, né, Nintendinho e tal, mas era algo que não, pelo menos pra mim, quando eu era pequeno, não chegou, sabe? Mesmo eu tendo Mega Drive e tinham amigos que tinham Nintendo e tal, mas, tipo, no máximo o jogo do Power Rangers, assim, mas não era, tipo, não era anime, sabe? Fui descobrir que tinha mais aqueles jogos, tipo, o jogo do Jojo, o jogo até jogos de Dragon Ball mesmo, que eram de Super Nintendo e depois foram adaptados pro Play 1 mesmo. Mas no Play 2 foi o deleite, assim. Porque pra mim, no Play 2, como teve o boom da pirataria também, né? Eu acho que ele andava muito atrelado. Porque o jeito de tu assistir animes e consumir qualquer coisa que fosse mais da cultura oriental, assim, tipo de mídia, tinha que ser na marginalidade ali, né? E eu acho que isso facilitou muito, sabe? Porque eu já tinha as manhas pra baixar os RMVB, já tinha manha pra baixar tal coisa, aí pra baixar o ponto ISO ali e tentar dar uma gravadinha no CD, aquilo ali mudou muito. Cara, no Play 2 ali, acho que os que mais marcaram foram com certeza a série do Budokai, né? Do Dragon Ball, e os Ninja Storm do Naruto. Eu acho que foram os que Naruto na minha casa só não rolava. Eu acho que eu já era meio grandinho, saca? Tipo assim, quando tu já tá ali pelos 14, 15, tu quer o rock and roll, tu já não quer mais a cultura anime, daí eu já não peguei muito, mas a série Budokai foi extremamente influente. Eu sei que os Naruto também foram, né? Só na minha casa, especificamente, só não rolava. O Naruto teve vários pra Play 2, né? Teve vários. E uma coisa que acontecia também muito é que, pelo menos pra mim, tipo, como eu era um pequeno otaquinho nessa época, devia ser em 2006, 2007, eu tinha acabado de ganhar o meu Play 2, né? E eu ia nos eventos de anime. E aí nos eventos, tipo, quando eu ia na banquinha normal ali pra comprar os jogos, geralmente não tinha. O máximo que tinha era o Dragon Ball mesmo, o Budokai, né? Mas nos eventos em si, tinha as banquinhas ali que vendiam, tipo, anime, DVD de anime e tal. E também tinha de jogos, tá ligado? Que aí era o jogo em japonês mesmo, que bota ali e se fode pra tu virar ou entender qualquer coisa, tá ligado? E aí foi ali que eu fui comprando muito e jogando e conhecendo, sabe? Esses Narutos, tipo, eles demoraram um tempão, assim, pra serem traduzidos. Acho que, tipo, teve alguns de Play 2 que nem foram traduzidos pro Play 2 e depois, quando teve porte pra PC e Play 3, que traduziram. E aí eu lembro, tipo, Naruto Cell 2, que era esse da série do Ultimate Ninja Storm,
que eu via, tipo, o tutorial dele, walkthrough, na comunidade do Orkut, tá ligado? Era em tópicos. Porque meu inglês já não era bom pra eu conseguir acessar lá um GameFAQs ou qualquer, a Wikipédia lá do IGN. E aí eu tinha que procurar, tipo, meios em português de conseguir entender uma coisa do jogo, sabe? Porque era tudo texto, tudo japonês. E aí fui lá, entrava nas comunidades do jogo e ia vendo os tópicos, tentando me virar ali. Mas foi com certeza o que mais me marcou, foram essas duas séries, Budokai e Ninja Storm. Espero que tu acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer em seguida, já na tua fala aí, cara, porque pra gente que não morava no centro populacional, que mora mais pro interior, etc e tal, a gente só via, pelo menos eu, tu pode me contestar aqui, Thales, mas eu só via Dragon Ball, via um Narutinho, outro, até mais pro final dessa era, porque o Naruto foi ficando mais popular de 2004 pra frente, né? Era difícil, por exemplo, assim, fazendo pesquisa, que nem tu falou, tem vários títulos que eu nunca vi em banquinhas por aqui, por exemplo, Full Metal teve vários jogos no Play 2, né? Eu nunca vi nas minhas banquinhas aqui isso, mas então, quando tu falou que tu baixava as ISO, eu já ia te perguntar se tu tinha acesso a esses jogos pirateando, mas então tu também conseguia ver eles em lojas nesses eventos de anime. Tipo, eu conheci eles pelos eventos, né? Mas, tipo, como eu não tinha grana, eu pegava um por evento, e tinha um evento, tipo, agora tem, sei lá, cada 2 meses tem um evento, né? Tipo, antes era uma vez a cada 6, assim. E aí aconteceu um fato muito importante na minha vida. Foi que meu pai me deu... Ele comprou um PC novo, né? Que ele trabalhava já de home office naquela época, em 2006, por aí. Ele deu uma atualizada no PC dele e deu a CPU antiga dele pra mim. E a CPU antiga dele continha um leitor de DVD. E isso, meus caros, mudou a minha vida. Porque antes eu passava a comprar o 3x15 e depois eu comecei a vender. Eu virei o dealer da minha turma. Isso aí é doido, porque, tipo, o Lucas tinha me comentado que eu, por exemplo, sou um cara que tinha PC com gravador e tal, então eu gravava, tipo, uns 80 jogos por semana, mas tudo pra mim, eu nunca cheguei a comercializar ele. Não, eu comercializava. Tipo, o primeiro eu comecei fazendo na bondade ali, pra gurizada ali perto, né? Ainda mais ali o pessoal que morava perto do meu prédio. E aí depois foi o pessoal pedindo, né? Eu só fui... eu falava, tipo, eu virei o dealer, mas na real só cobrava o dinheiro que era o do DVD mesmo, né? Que era, tipo, 4 pila o DVD. Se comprasse lá o pacotinho com 25 DVD era, sei lá, R$30. Então era mais preço de custo, assim. Mas eu fazia essa mão aí pra gurizada, já que eu tinha o leitor de DVD. E aí foi nessas que eu comecei como eu gostava muito de ver anime também, eu começava a pesquisar no Google e pesquisava, tipo, Berserk Game, Berserk sei lá o quê. E aí aparecia, né? Tipo, aparecia as listas, eu entrava nos lendários sites pra baixar ISO e pegava lá. E aí eu joguei de tudo que tinha. Por isso que eu falei que foi a Era de Ouro. Porque, tipo, qualquer jogo que eu era... Quer dizer, qualquer anime que eu era ficcionado, assim, na época, eu ia lá e procurava a versão de Play 2. E aí, cara, é abrir o portão dos infernos, assim. Que é muito ruim, cara. É um churume sem fim. Em que sentido? Cara, porque isso eu achava muito tri do anime em si, e, sei lá, eu acho que, tipo, acho que é da cultura japonesa mesmo. Até pro lado dos games, sabe? Que o marketing deles é sempre, tipo, muito forte. Então podia ser um anime que era, tipo, um OVA, tipo, um anime que só saiu, tipo, 6 episódios, sabe? Tinha jogo. Que a galera, tipo, botava força, assim, no marketing. Eu falei dos jogos também porque, tipo, a própria Capcom com Resident fazia... O Resident 4, quando saiu, eles lançaram Colônia, sabe? Lançaram Perfume e etc. Tem o controle de motosserra do Resident Evil 4 clássico. Exato. E aí isso aí também respingava nos animes, né? Então tinha de tudo. E geralmente, na maioria, tipo, todos eram tipo beaten up ou lutinha normal 2D. E eram horríveis, sabe? Tipo, tentavam fazer um combinho. Eles tentavam, tipo, sempre replicar a técnica do Budokai 3 ali, né? Tipo, o gráfico de cel shade pra parecer que é um anime mesmo ali que você tá jogando. E aí, a cada 3 enchidas de barrinha, tu solta o especial, que é um ataque que tem no anime, sabe? Mas foi uma experiência. Eu acho muito doido, cara, dessa época do Play 2 especificamente, falando dessas adaptações de anime, que tu nunca sabe o estilo de jogo que o anime vai ter, né? Pega, por exemplo, assim, eu gosto de citar o exemplo do Cowboy Bebop, que é um anime muito clássico, é um dos mais venerados, ele é um anime que dá pra dizer assim, ele é um anime ação, mas
não sei se tu concorda comigo, mas ele tem muito de uma vibe também, né? Tipo assim, cada episódio é meio que uma historinha. Tem um quê de ficção científica, tu não concorda? Tem um romancezinho também. Exatamente. Daí é todo um anime cheio de lados e poesia visual, e daí chega o jogo, é tipo beat 'em up, ponto. Assim, tipo assim. É uma versão muito simplificada, né? E a gente vendo hoje, já tem episódios aqui no programa de adaptações de séries e videogames, e tu vê que nessa época, especificamente, eram poucos estilos de jogo. Independente do anime, ele ia ser ou um jogo de luta, ou um beat 'em up, ou um RPG estilo Digimon World, que as pessoas preferem se atirar da ponte do que jogar, assim, entendeu? Inflamando os fãs de Digimon aqui. Ou se fosse um portátil, ia ser um joguinho de carta chinelão. E daí se a gente vai entrar no portátil, a insanidade é muito maior, né? Tu curtia Fullmetal, Victor? Cara, curtia muito. E o Fullmetal, os dois... Eu não lembro quantos que tem pra Play 2, mas eu lembro que eu comprei os dois primeiros nesses eventos aí. Foram um dos primeiros que eu peguei nos eventos de anime mesmo. Os do Fullmetal. E o dele eu já achava um pouquinho mais. Parecia tipo meio que um Devil May Cry, assim, sendo bem generoso, mas ele já tentava fugir um pouquinho daquela fórmula que era só, tipo, 2D plataforma, luta ou beat'em up, sabe? Esses do Fullmetal eu tava vendo uns vídeos antes da gente gravar, e é bem característico dessa época que saía o jogo, ele era de um jeito no PS2, e daí saía a versão de Game Boy Advance, que era alguma coisa em 2D, sacrilégica, assim. Eu tava lembrando também tu comentando dos jogos de Medabots do Game Boy Advance, né? Lá num dos primeiros episódios, inclusive, do BNG, tu fala do Medabots. E era bem isso, porque era só um joguinho no Game Boy, tipo Super Mario do Medabots. E deu. Os Medabots tinha de luta ainda. Tinha de luta também, né? Eu acho que eu vi alguns de plataforma, mas não, por nada eu tô enganado, mas era mais ou menos essa vibe mesmo. Eu lembro de ter jogado no Play 2 alguns diferentes. Eu lembro que do Naruto, por exemplo, tinha o Naruto Ninja Storm, né? Que é o de luta. Aí depois tem o Shippuden, que também é de luta. E esses tempos eu joguei o Uzumaki Chronicles, que daí ele tenta fazer um RPGzinho, sistema de nível. Bah, esse é muito ruim. E aí, tipo assim, eu gostava... Quando eu era criança, eu não gostava de Naruto, né? Mas eu joguei esse gamezinho, Uzumaki Chronicles, e por uma semana, assim, desse jogo que eu gravava a rodo. E aí eu até achei ele legal. Eu falei, tipo assim, eu não gosto do anime, mas ele é um jogo de anime diferente. Porque tem as lutinhas ali na fase, beat'em up normal, mas tem umas missãozinhas que tu vai pegando e vai dando um level no Naruto, vai comprando os itenzinhos. Eu falei, é um joguinho diferente de anime, não é só a lutinha. Mas aí eu revisitando ele esses dias assim, é terrível, é nojento. Nossa senhora. Eles tinham uma skill tree que tu tinha que botar os pontos meio que desenhando o formato da bandana do cara. Era horrível. Esse é um gancho excelente pra minha próxima pergunta, pra prato principal, talvez, dessa nossa refeição, que é esse programa, que é que, assim, a gente vai falando de animes e adaptações, esses jogos no Play 2, e eu acho que um assunto muito tangencial a isso é a diferença entre RPGs americanos e JRPGs, né? O JRPG, RPG japonês, falando assim. Tu como um detetive dessa cultura, cara, quais são as principais diferenças entre os gêneros, assim? Que nessa época, eu acredito que era bem mais marcado do que hoje em dia, que um já meio que influencia o outro. Cara, eu acho que era bem mais do JRPG, era uma coisa bem mais linear e bem pausada, né? Era tipo, como se tu estivesse meio que jogando. Eu acho que os dois meio que seguiam tipo a premissa de tu estar jogando RPG mesmo, sabe? Mas eu acho que o JRPG ele era mais focado nas tecnicalidades, né, de tu pegar o item tal e dar mais dano e um pouco de história, mas era uma coisa mais linear. E eu sentia que o RPG americano era mais meio que tu vai fazendo o que tu quer, sabe? Tipo, tem a história ali, mas meio que tu vai montando a tua história, fazendo o teu personagem, mais a parte de roleplay, assim, do RPG tradicional. Eu achei interessante, até revisitando esses jogos e vendo um pouco disso que tu falou, que recentemente a gente fez aquele programa com o Rambo, né? E a gente tava falando de, os jogos hoje em dia vêm sem manual e tal. E o Rambo disse, não, o manual tá no jogo. Na verdade, tu vai jogando o jogo, ele para tutorial. E os jogos do Fullmetal, principalmente os últimos, que eu tava vendo, tipo assim, início de gameplay, é literalmente isso, né? O próprio Kingdom Hearts, que não chega a ser jogo de anime, mas é aquela grande fusão, aquela salada da Square Enix. É muito isso, né? Esses jogos tinham muito isso de, tipo assim, tá jogando, pausa. E agora aperta quadrado pra fazer não sei o quê. Tá jogando, pausa. Não sei o quê, bolinha, faz isso. Aperte Start para abrir o menu. Isso era uma coisa muito característica dos jogos da época. Isso eu sentia bastante, assim, ainda mais tipo, mais nessa parte do JRPG.
Quanto da parte dos RPGs americanos eu sentia que era mais, tipo, ele só te larga ali e já era, sabe? Tipo, tu meio que vai fazendo o que tu quiser e ele não fica pegando tanto assim na tua mão. Eu ia te perguntar, cara, se tu percebe diferenças. Porque, tipo assim, a gente fala muito de esses jogos eles serem adaptados e eles irem pra convenções mais padrões. Ah, vai ser um beat 'em up, que é um jogo mais simples de fazer, vai ser um RPG, não sei o quê. Mas tu chega a perceber, assim, influências desses jogos em outros títulos de Play 2? Porque pra mim, quando eles tiveram que refazer o Resident Evil todo pra começar o 4, pra mim eles se inspiraram um pouco no suspense de alguns dos melhores animes desse gênero, saca? Não sei se eu tô viajando aqui. Tu diz a partir do Resident 4? Ou... Eu acho que o Resident Evil 4, especificamente, ele tem um pouco da influência, não no sentido de gameplay, mas da influência visual, assim, de uma história de horror meio animesística, porque quando o anime ele vai pra essa via mais terror, como tu disse também, já tem um fator surreal, eu acho que daí o bagulho, tipo assim, pode ficar bem dark mesmo, tá ligado? E eles, às vezes, alguns jogos se influenciam disso. Outro exemplo, pra esse meu ponto, é, por exemplo, Devil May Cry. Eu acho que é uma série muito inspirada por anime, saca? Por isso que eu perguntei até o Resident 4, porque eu acho que do Resident 4 pra cima, até o 6, né, eu sinto que aí eles já entraram numa vibe mais internacionalística, assim, né? Tipo... os malditos globalistas. Exato. Aí, tipo, ainda tem aquela pitada de terror oriental e tal, mas tu vê que tem uns elementos mais de ação, mais de Velozes e Furiosos, assim, tá ligado? Tanto é que o Resident Evil 6 tem o primeiro arco ali, que é o do Leon, que é bem terror, o resto é, tipo, foda-se, né? Um Tropa de Elite 2. Mas eu acho que teve muito jogo que pegou essa inspiração pra... nas vibes dos animes mesmo eles não fazendo adaptações de anime, eles, tipo, conseguiram colocar em jogo que muitas adaptações não conseguiram, né? Tu mesmo falou do Devil May Cry, tem cenas, por exemplo, aquela luta do Virgil com o Dante no Devil May Cry 3, o finalzinho ali, que eles fazem toda uma jogadinha junto. Tipo, é muito anime aquilo lá, que eles fazem um jackpot, dão um tiro junto, dão uma espadada junto, sabe? Parece que tá assistindo realmente um anime, sabe? A cena de abertura do Devil May Cry 3 também, dele lá comendo pizza, lutando contra os bichos. Eu acho que a Capcom e a Square Enix conseguiram pegar bem isso. Tanto é que a Square Enix não foi boba, né? Quando viu que o Dragon Ball tava fazendo sucesso lá, já chamou o criador ilustrador do Dragon Ball, Akira Toriyama, pra fazer o Chrono Trigger e antes disso a Enix também, né, tinha chamado ele pra fazer o Dragon Quest. O Dragon Quest, que é o anime Fly aqui no Brasil, né? Uma coisa assim. Isso, Fly, não sei o que, guerreiro. Isso aí eu nunca vi também. Não era... Não, esse é antigo, eu sei só de nome também. Aprendi uma coisa nova aqui, que eu nem sabia disso, que o Dragon Quest era um anime no Brasil. Chegou a ter um animezinho. Se tu procurar por Fly, tu vai ver. Tem um Mas o Dragon saudosista. Quest rola até hoje, né? Eu vi recentemente alguma coisa do último jogo, acho que era uma review, alguma coisa assim. Isso, rola. A Enix, eu não lembro se ela surgiu antes da Square ou não, mas a Enix, ela fez o Dragon Quest, já o primeiro de todos, já tem o traço da Akira Toriyama, tanto no marketing, né, pras capas e tal, quanto no jogo mesmo no 8-bit ali, dá pra tu ver naquela pixel artzinha fuleira que era, tipo, dá pra ver ali que tem o traço do cara do Dragon Ball. E aí a Square, no início dos anos 90 ali, quando o Final Fantasy começou a dar aquela bombadinha no Super Nintendo, eles chamaram a Akira pra fazer o Chrono Trigger. Tanto a concept art quanto a pixel art ali dentro do jogo, tipo, é totalmente o mesmo traço do anime do Dragon Ball. Agora, de Dragon Ball, tem um assunto que eu queria extremamente tocar, cara. Não tem como não tocar nesse assunto. A gente já falou de RPGs, a gente falou diversas vezes de Dragon Ball. Eu queria saber a tua opinião sobre os RPGs de Dragon Ball do Game Boy Advance, cara. Que eu, força de joguei. E, tipo assim, eles eram muito difíceis pra mim na época. E, tipo, eu só sofria muito jogando eles. Tu consumia esse tipo de game aí, Vitor? Cara, eu não cheguei a jogar os de... Tipo, eu já vi por cima os de Game Boy Advance, mas eu cheguei a consumir os de DS, que são as continuações. E eu acho que é a mesma vibe, né? Tipo, até visualmente são bem, bem parecidos. O que muda é que tem o mapa embaixo no de DS. Mas, cara, eu achava genial isso. Eu acho que não pegou muita gente justamente por ser um jogo de RPG do Dragon Ball. Geralmente quando alguém vai olhar um jogo do Dragon Ball vai querer sair trocando soco, né? Mas, cara, eu gostava muito
das mecânicas em si. Eu acho que funcionou muito bem. Era um tipo de jogo muito diferente, cara. Talvez, ouso dizer aqui, semi-Souls-like. Porque era difícil, cara. Os jogos eram, tipo assim, era aquele jogo que, pelo menos na minha vaga memória, né? Talvez eu vá jogar hoje em dia e eu descubro que não é nada do que eu tô falando. Mas jogando esses jogos, assim, esses de Game Boy Advance, que eu emulava muito, eu emulava tanto, que se eu for escutar uma música do Simple Plan hoje, que era o que eu ouvia na época, eu me lembro de imagens desses jogos. Tipo assim, é sério, é de maluco, cara, mas eu não lembro, tipo assim, das cenas icônicas do jogo, não. Eu me lembro dos clipes do Sum 41, que é do Simple Plan, do Sum 41, dessas bandas, tudo que era o que eu escutava, tipo assim, a rodo jogando esses bagulho, tá ligado? Isso, esses jogos e o Pokémon Safira, que também rolava no meu emulador de Game Boy Advance violento, assim. Uhum. Eu também tenho essa memória, assim. Um Link Parkzinho pegando também. Era bem isso que rolava no meu emulador. Eu não jogava esse Dragon Ball, mas o Pokémon eu peguei muito no emulador. E acho que dá pra puxar um mini gancho aí. Jogos que viraram anime e depois viraram jogos. Tipo o Mega Man Battle Network. Não sei se chegou a jogar. Claro. Aquele que tu era o cara que controlava o pendrive, daí botava no fogão e o Mega Man lutava contra os bichos do fogão. Exatamente. Isso aí, quando lançou eu comecei a jogar, só travava a minha mente, assim. Eu nunca pensei que eu ia poder pensar tão rápido. Que era um RPG, só que ele era... Tipo, tinha ação junto, tinha coisas dos bagulho, tinha tempo, me atacava 15 ansiedades diferentes, mas era bom. Esse e o Kingdom Hearts de cartinha também. O Mega Man, esse tu te riu porque tu jogava também, Thales? Eu me ri pela situação que tu falou do botar o pendrive. Eu só vi, eu acho que um episódio uma vez na televisão e tal. Eu achei que era só anime do Mega Man. Eu não sabia que era especificamente um game que virou anime, que voltou a virar game. Daí o game que vem do anime já é pior do que o game original. Meu, e só pra te situar, então, tu e todos os ouvintes do Brasil inteiro, tipo assim, era muito semelhante ao Pokémon, vagamente, no sentido de que tu controlava um carinha, tu começava super em casa, assim, tu era um estudante, tu tinha aulas, tu não ia ser o mestre Pokémon, mas tu vivia dentro, e praticamente todos os eletrodomésticos da casa tu podia conectar ao Mega Man e ele tinha uns vírus pra matar, assim, era tipo isso, né, Vitor? Sim. E ele tinha uma coisa que a gente não pegou, né? Que isso eu achava, tipo, sensacional. De, tipo, se fosse uma criança no Japão naquela época, principalmente uma criança otaku, tu ia ser muito feliz, né? Eu e tudo, a gente jogou na porra do emulador. A gente nem sabia, nem sonhava que, tipo, o jogo foi vendido porque ele vendia... junto com o jogo ele tinha um adaptador no cartucho do Game Boy que tu botava os chipzinhos, tá ligado? No jogo, no anime, tu conectava lá o plugzinho no fogão, no micro-ondas pra lutar contra os vírus, e aí tu capturava nos chipzinhos de batalha, tipo no micro SD, tá ligado? E aí lá no Japão vendia isso, tu ia botando no teu Game Boy mesmo. Insanidade. E eu lembro disso agora que tu descreveu a cena. Desses negócios de acoplar coisa na fita. Era tipo um gacha Genshin Impact, só que analógico, cara. Que loucura. Não, o jogo, toda a premissa dele era uma insanidade completa, assim. Era um jogo difícil também, pelo que eu me lembro. E eu me lembro que uma das missões até de algum desses jogos era tipo assim, tu tá trancado na sala de aula e pra liberar a saída tu tem que tipo lutar contra a porta. Daí tu conectava o USB na porta, tinha uns bichos lá que o vilão tinha posto um vírus pra te trancar dentro da sala de aula. E tu ganhava dos bichos na porta. Tipo assim, meu, loucura completa e restrita. Só que isso é que eu acho foda, meu. Tipo, os caras, eles... Isso é tipo assim, eu não sei se talvez eu esteja romantizando aqui, mas eu acho muito foda dessa filosofia japonesa de fazer as coisas. Que os caras dizem assim, tá, meu, nós vamos fazer um jogo de Mega Man, tem um pendrive, tu conecta nas coisas e tu luta com os bagulho. Então eles levam essa premissa tosca até a última consequência, meu. Tu tá plugando na porta pra abrir a escola, tá ligado? Tipo assim, os caras levam muito longe, saca? Tipo assim, eles levam muito a sério o bagulho, o que é muito pica, meu. Sim, tá plugando o marca-passo do professor. Muito foda, né? E tu brigava com todo mundo, cara. Era Sei que o Lucas tava falando, me leva até pro Kingdom Hearts, que eu sempre achei uma maluquice, por exemplo. É uma doideira insana, né? Eu até queria muito saber a tua opinião, Vitor, porque eu tenho a impressão de que tu vai cuspir um veneno. Tô enganado aqui? Cara, não... Tipo, quando saiu Kingdom Hearts, eu comprei, obviamente. Porque eu já era fanboyzinho da Square Enix naquela época. Ah, tu gosta muito de Final Fantasy, né? Era a fusão perfeita pra ti, claro. Não tinha feito essa conta. Exato. E quando saiu na revista PlayStation, que ia sair um jogo do Final... os diretores do Final Fantasy iam fazer um jogo mixado com a Disney, com personagens da Disney, eu só fiquei tipo, o que tá acontecendo, tá ligado? Mas eu fiquei um pouquinho de nariz torcido porque eu não curtia muito as animações. É que, tipo, no 3 agora já pega a Pixar,
Kingdom Hearts 3 já pega Pixar e umas outras coisas, mais as animações 3D. Mas acho que até o 2 e as outras variações ali do Kingdom Hearts, ele foca mais nas animações clássicas da Disney, 2D. Que eu não curtia muito, assim. Aí eu fui meio de nariz torcido, mas... tu chegava lá e no mundinho do Aladdin apareceu o Sephiroth lá, tacando foda-se, tá ligado? Algo do tipo, eu não lembro se isso acontece realmente, eu lembro que ele tá no jogo. Mas, cara, me vendeu muito nisso, sabe? Tipo, poder explorar vários universos do Final Fantasy junto com esse outro universo da Disney, que conhecia um pouco, mas... Enfim, mixed feeling, mas... Gosto muito. Tu jogava um Kingdom Hearts, Thales? Eu detestava. Tu detestava? Por quê? Eu tentei jogar uma vez e aí... Primeiro? Acho que foi o segundo até. Tu começa num skate fazendo umas missãozinhas. Então é no segundo. Aí eu sei que eu falei assim, tá... A galera tá falando que é massa, que tem o Pato Donald, o Mickey e os caralho. Aí eu, vou jogar esse troço aqui. Daí começou que daí, tipo, aí o gráfico dele é mais Final Fantasy das ideias, com o Sora ali e coisa. E eu falei, ai, meu, é Final Fantasy. Não, tchau. E aí, daí tu já ganha aquela... A chave aqui, a chave espada. E eu, cara, eu tô cortando os bichos ao meio com uma chave espada. Por que eu não tô com, tipo assim, pô, você ainda... Tipo assim, eu não gosto de Final Fantasy, mas se ainda fosse aquele espada gigante do Cloud, ia ser mais tri, né? Tô lutando com uma chave, daí eu olhava pra chave do meu quarto e falei assim, eu nunca ia matar alguém com a chave do quarto. Para. E aí, sei lá, eu jogar umas boas, um final de semana, assim, ele, mas não deu. É muito Final Fantasy das ideias pra mim. Eu consumi bastante, porque assim como o Victor, eu fiquei, que porra é essa? Que ideia é essa de misturar Final Fantasy com Disney? Aí eu passei para um segundo estágio, que era assim, impossível que isso vai ser bom, não tem como. Só que daí o terceiro estágio falou muito mais alto, que era o e se? E se é quente? E se é interessante? Daí eu acabei tendo a oportunidade de jogar o Kingdom Hearts 1, que é um jogo difícil, inclusive. É um jogo que, se tu não tiver ali disposto a fazer um pouco daquele grind, que é bem característico de algum desses jogos, se tu não tiver disposto a meio que jogar tudo, tu vai penar nos últimos boss, vai penar pra caralho. E daí entra o 2. E eu acho que esses jogos, eles são um bom ponto de referência, porque eles têm claramente o ponto muito pra japonês, muito pra audiência oriental, que é o primeiro, que ele é um jogo bem mais RPGístico e difícil. E daí o 2 é um jogo que eu já vejo mais como ele é muito ação. Ele é um jogo que se tu ficar só no quadrado. Eu achei meio bosta, assim. E ele é bem simples nesse sentido. Tipo assim, parece ali na tela tu tá fazendo piruetas e indo pra cima, mas no gameplay é só quadrado. Só que não adianta, eu acho os mundos, eles eram muito interessantes. É aquele... Kingdom Hearts pra mim é a franquia que é o caso clássico do explicou demais, perdeu a graça. Porque quando era o primeiro, o segundo, o de cartinha que o Victor falou, que o jogo deu tão certo que eles trouxeram ele pro PlayStation. É aquele jogo que eu te citei esses dias. Ele era um jogo de Game Boy Advance, ele foi pro PlayStation e hoje dá pra jogar ele no PC. É o porte do porte. Mas eles eram jogos que o mistério funcionava mais a favor deles. Depois, com os 20 spin-offs de Nintendo DS, com o Kingdom Hearts 3 e com o filme, com não sei o que, com o de PSP que também tem, que é 5 mil anos. Não dá pra entender porra nenhuma. Tipo assim. Que realmente não dá, sabe? Tipo, ter jogar o primeiro, ele já tem uma história fechadinha, né? E aí anunciaram o segundo, e nisso ainda teve entre o primeiro e o segundo, teve os spin-offs de Game Boy. Só que os de Game Boy são canon também. Só que imagina isso, tu tem um Play 2, aí tu tem que comprar um Game Boy Advance pra tu conseguir seguir a história do 2, tá ligado? Tu começa a jogar o 2, tu já tá jogando com outro protagonista, tu nem sabe quem é o cara. Dá 2 horas de jogo e depois só chega o Sora, né? Que é o protagonista do 1. E o cara só age, tipo, e aí, gurizada, cheguei. Não explica nada. Só fica, tipo, tá, beleza, vamos dar ali. Eu acho que, tipo, é bem isso que o Lucas falou. Tipo, quando eu joguei o 1, 2 e 3, né? E o spin-off de GBA lá, de cartinha. Mas a minha mentalidade quando eu vou jogar Kingdom Hearts é, tipo, eu vou ir pra entrar de cabeça no mundinho da Elsa aqui, tá ligado? Eu quero ver as arminhas da Elsa, eu quero ir no mundinho do Monstro S.A. aqui, ver o Sora Monstrinho, o Michael Wazowski. E é isso, tá ligado? Porque a história é um clusterfuck do caralho, cara. Não tem nem pé nem cabeça. Não, a história... Tanto é que, tipo assim, o 2 ali que tu viu, que é as missãozinhas de skate que tu escreveu, tu não tava com o Sora ainda. Tu tava com o Roxas, que é um pedaço do Sora, que é o Sora, mas não é o Sora.
e daí depois tem o Sora, mas não é o Sora, mas é o Sora em versão de dados que tá no teu celular e tu joga no celular. Cara, e o antagonista de todos os jogos, me corrija se eu estiver errado, Victor, mas o antagonista de todos os jogos, fisicamente é a mesma pessoa, mas é ele no passado, ele no futuro do passado, ele no universo paralelo que voltou pra... Meu, não tem como entender. Tu vai ver um organograma explicando, assim, é um bagulho que é do TCC de uma pessoa, saca? E ainda vai ter o 4 agora, né? Parece que vai ter o 4 agora. Tá saindo mais um. Porque saiu o 3, todo mundo achava que ia concluir a história, né? A amarrar esse ponto só abriu tudo, né? Mas foi tri, né? Teve o mundo Toy Story. Isso aí. Força Square Enix. Os caras se contentam com pouca coisa. Cara, Kingdom Hearts é o ponto perfeito pra gente chegar no momento derradeiro da nossa gravação, que, fazendo essas pesquisas pra pauta, eu e o Thales, a gente chegou numa conclusão. Se eu estiver falando besteira, me corrija aqui na minha frente, Thales, ao vivo e a cores. O que a gente reparou? Que esses jogos, eles tiveram uma crescência ali pelo Play 1, pelo início do Game Boy Advance, eles tiveram essa era de ouro no Play 2, no Nintendo DS, no PSP. E a partir do Play 3, a gente percebe que vários desses títulos, dessas franquias, começaram a morrer e parar completamente. Um exemplo que eu posso citar aqui é o próprio Digimon. Digimon hoje em dia tem 2 jogos de PS4, que tem um que saiu em 2017 e um que saiu em 2022. Kingdom Hearts é uma outra franquia que já teve tantos spin-offs, não sei o que, agora tem o jogo titular, ponto. Não existe mais conversa de, vai ter esse aqui que é pra celular, não sei o que. Graças a Deus. A gente tem várias franquias e vários títulos que foram desistindo e não conseguiram proliferar no PS3, no PS4. Aí, pra ti, tu que é o expert, né, cara? Tu que é o nosso animeiro profissional, eu queria saber a tua opinião sobre isso. O que tu atribui essa queda de popularidade desses jogos? Porque se o Play 2 era a era de ouro, hoje em dia a gente tem a era de nada. É que eu acho, cara, que esses jogos de adaptação de anime sempre foram muito pensados pro Japão, né? Tipo, eu acho que eles produziam mais no contexto de lá, e aí faziam a tradução pra cá e foda-se se a gente gostou ou não, sabe? Só iam atendendo a tendência de mercado de lá. E aí eu vejo que nessa época, mais ali pra 2010, por aí, foi, tipo, começando a diminuir essa tendência de adaptação de anime. Tanto é que, ultimamente, tipo, você vai ver, assim, tipo, só sai notícia mesmo, tipo, dos que estão bombando, sabe? Tipo, e sai, tipo, uma versão só de alguma coisa. Tipo, o Xenoverse lá do Dragon Ball. Se bem que o Dragon Ball ainda tem o FighterZ. Saiu o Dragon Ball, acho que é um pouco mais... Tem uma gama maior, assim, de jogos. Mas a maioria é só, tipo, um jogo do One Piece, por exemplo. Saiu o Red alguma coisa lá. Que, tipo, é um jogo, tipo, contando a história de até onde está o mangá, sabe? E eu acho que isso se deu tanto por conta da Jump, a Jump, pra quem não sabe, é a Shonen Jump, quem detém o direito da maioria dos mangás populares que a gente vê, tipo Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, sei lá, One Piece, Boku no Hero Academia, todos esses, tipo, a maioria é da Jump. Porque a partir do DS eles começaram eles faziam isso desde o Nintendinho, mas acho que no DS começou a ficar mais popular. Eles faziam um jogo que era, tipo, juntando toda a galera dos mangás, sabe? Tipo um Smash Bros mangazeiro, assim. Exato. E tinha até um de Play 2 que era só One Piece, Dragon Ball e... não lembro qual que é o outro anime que tinha. Mas era nessa vibe, assim. Eu senti, pelo menos, que foi indo mais pra essa linha na geração do Play 3 pro Play 4, eles focarem tudo em, tipo, vai ser um jogo só da série principal, e aí a gente vai pegar o resto e fazer aqui o Smash Bros da Jump, e sem aquela loucurada de joguinho de carta, joguinho de sei lá o que. Eu acho que aconteceu isso, e também teve o boom dos smartphones, né? Claro. Com a explosão dos smartphones e, tipo, de ele ficar mais acessível. Acho que, inclusive, lá no Japão também, tipo, teve a ascensão dos jogos de gacha, né? E isso é uma coisa que, se tu pesquisar ali, se abrir a Play Store ou abrir a história do iPhone ali, tu digita o nome do anime, vai ter o jogo do anime versão gacha, tá ligado? Deixa eu parar pra pensar nisso, tu tem um ponto de razão aí. Então acho que isso também deu uma desacelerada. Tipo, o Cavaleiros do Zodíaco, que eu joguei o gacha deles por muito tempo, ele... eu já estive na tua casa vendo tu jogar o gacha, é verdade. Exatamente, tipo, saíram uns 3, e não foram, tipo, 3 jogos de celular do Cavaleiros do Zodíaco, não, foram 3 jogos iguais.
tipo, no estilo de gacha, tá ligado? Aí um era gacha de lutinha, outro era gacha de RPG, outro era gacha de RPG também, só que, tipo, esse turno era meio que Tactics, sei lá. Mas, enfim, eu acho que caiu mais nisso, sabe? Eles viram que tinha um outro nicho de mercado pra essa coisa do gacha, que acho que dá muito mais grana do que vender o joguinho separado, sabe? Não, do meu ponto de vista, a questão é que, assim, por exemplo, no Play 2 a gente teve... Aqui, que a gente também tem que levar em conta que a gente tá no Brasil, né? Então, o Play 2 pra nós foi o momento em que tu jogava de tudo um pouco em função do 3x10 ou de tu gravar em casa. Acho que aí depois, no Play 3... diminuiu bastante o número de jogo, assim, que eu via de anime e tudo mais. A pirataria diminuiu muito, né? Não só por isso, mas é que tu pode levar em consideração também o fato de que, tipo assim, a gente tá crescendo, né? Então, os nossos amigos, a nossa bolha, a gente não vai ver o pessoal consumindo mais joguinho do Naruto, joguinho do Dragon Ball e tudo mais. E aí cai numa situação que nem eu, por exemplo. Eu tenho muito interesse de saber como é que é o Dragon Ball Z Kakarot, que é um mais recente, que é mais RPG e tal. Só que, tipo assim, tem muito mais coisa interessante pra jogar, sendo que o DBZ Kakarot vai contar a história da saga dos Saiyajins até a saga do Cell. Entendeu? Até a saga do Buu, não lembro até onde ele vai. Então, por exemplo, Dragon Ball cai sempre, que é sempre a mesma história. Né? Então, da minha parte é isso, tipo, Dragon Ball Z é sempre jogo de luta e sempre a mesma história. Aí tu tem o Fighter Z, que é pra quem é competitivo de mano a mano, né? Então é um jogo à parte. Tu vai pegar o jogo do Naruto, não sei como é que tá os jogos do Naruto, mas vai ser, tipo assim, se sair lá 3-4 Ninja Storm, vai ser 3-4 Ninja Storm, que é de lutinha com as mesmas histórias. Então acho que o jogo de anime, e aí entra jogo de filme, jogo de adaptação, vai sempre cair no bagulho que tu vai estar sempre contando a mesma história. Então não tem muito o que tu fazer, entendeu? Cara, esse é um bom ponto, é verdade. Eu acho que o Xenoverse, ele tem uma parada de ele não contar a história do anime. Ou é porque tu faz o teu personagem e o teu personagem luta as histórias do anime? Eu acho que ele é mais mundo aberto. Eu não cheguei a jogar, mas ele é o que é o mais caro dele. Ele tem dois, né? Tem o Xenoverse 1 e o Xenoverse 2, eles são online. Eu não sei como é que é a pira e tal. Eu sei que o Kakarot esse, o pessoal disse que é muito bom. Acho que do One Piece, recentemente saiu o Odyssey, que também é mais RPGístico. E aí eu vi muita gente na Twitch jogando e elogiando. Mas é aquela coisa, vai acompanhar a história do anime. Entendeu? É difícil ter jogo com história nova. Tem um outro ponto que pode ter a ver também, que é o fracasso de várias adaptações americanas, né? A gente pode, em algum universo paralelo aí, do multiverso da loucura, deve existir um mundo onde o filme do Dragon Ball foi muito bem aceito, o Dragon Ball Evolution, e deve ter vários jogos dessa época. Então, e várias Eu acho que inclusive tem um jogo do Dragon Ball que é do Dragon Ball Evolution. Teve? E é pro PSP, e é terrível. Eu já joguei. Dragon Ball Evolution, The Movie, The Game, velho. E é uma coisa bizarra, assim. É pique DBZ Final Bolt lá do Play 1, só que no Play 2. E daí com os PSP. personagens do filme. Com os personagens do filme. Ui. Isso vai, com certeza, tem alguma imagem na tela agora. O bagulho é terrível. E aí, por exemplo, se tu pega um jogo de mangá, no caso, né? Não é anime, ou é anime, não sei. Eu joguei um jogo chamado Dororo, Blood Will Tell. E aí esse, por exemplo, era um jogo de um negócio que eu não conheço, nunca vi na TV, mas tinha uma história muito tri, era um jogo de mundo, não de mundo aberto, mas ele contava a história, obviamente, do mangá Dororo, e ele era um Dark Souls, assim, da vida. Tu ia lutando contra uns inimigos, jogo difícil pra caramba e tal, mas não é necessariamente uma adaptação de um anime que a gente tá vendo na TV, entendeu? Então acho que tem algumas pérolas que tu pode ir catando, mas isso tudo lá do Play 2. Acho que hoje em dia é muito difícil vir pra cá também. Pois é, um outro ponto só que, pra finalizar, eu acho que a produção de jogos pro Play 2, né? Tipo, acho que vocês inclusive falaram disso em outro podcast. Era bem mais fácil de fazer ou adaptar um jogo pro Play 2, né? Pra portar. Então acho que esse boom também teve essa questão, né? É um outro ponto mesmo, porque hoje em dia até é interessante contrastar isso com a corrida pelos gráficos, né, cara? Se tu vai ver 2023 especificamente, quem tá ouvindo esse programa na semana que ele saiu, assim, a maioria dos jogos que saem e que até sofrem com problemas técnicos são jogos de gráficos muito fotorrealistas, né? Pode falar de vários aí, Redfall, Forspoken, Last of Us Part 1 pra PC, aquele Jedi Fallen Order, Survival, The Movie, The Game, The Podcast, não sei o quê. É outro clássico desses, eles são jogos muito
puxados para um fidedigno. E eu vejo uma série que não é uma série de animes per se, mas uma série asiática, oriental, qualquer que seja a palavra correta de usar, é o Final Fantasy, que mais e mais vem para um lado mais fotorrealista, né? Eu admito... E cada vez mais americano, né? Esse é um outro ponto. Eu admito que eu não conheço, assim, a ponto, a sério. Eu nunca joguei Final Fantasy XV, o 14, ou aquele online lá que tu tem 50 mil horas, ô Victor. Qual é que é o nome daquele? É o 14, né? É o 14. Esse aí online, eu queria que tu fizesse um reporte rápido pra nós, meu. Porque esse é o jogo que ele foi chamado muito de WoW Killer, né? Principalmente na sua fase ali, depois que ele foi rebootado. Como é que é essa porra aí, meu? Cara, acho que inclusive a gente podia fazer um episódio só disso. Mas, resumindo, eu como ávido jogador de WoW, jogo desde o... Quer dizer, ávido não, né? Joguei muito desde o Wrath of the Lich King até Pandaria ali. E, cara, depois que eu fiquei um tempo sem jogar, aí eu ficava que nem tu, né? Ia e voltava sazonalmente ali pra ficar sentado em Stormwind, conversando, fazendo batalha de rima com os caras. Quando eu fui jogar o Final Fantasy XIV com a minha esposa que me apresentou, cara, só quebrou a minha mente, assim. Pra mim era tudo que o WoW poderia ser, sabe? Não tem nem palavras, cara. A gente teria que fazer um outro podcast. Mas acho que isso traz também pra essa questão que eu trouxe agora, porque há 3 dias, acabou de sair o Final Fantasy XV. 16. Foi saiu na quinta passada. E o diretor é o mesmo diretor do Final Fantasy XIV, né? E o que a galera tá reclamando bastante, e eu não cheguei a comprar o jogo, né? Mas eu joguei a demo, que é a demo é as primeiras 2 horas do jogo. E, tipo, os gráficos não tão fotorrealistas, assim. Isso que eu joguei no PS5. E Final Fantasy sempre é reconhecido, tipo, quando sai o Final Fantasy, ele sempre dá uma quebrada naquela geração, né? Tipo, quando saiu o Final Fantasy XV, ficava todo mundo, meu Deus, tô vendo um filme aqui da gurizada on the road, tá ligado? Os gráficos. Pelo menos eu me senti assim, não sei como é que foi com vocês, se vocês tiveram essa experiência também. Mas no 16, o próprio diretor, o Yoshi, ele deu uma reduzida nisso para ele poder contar melhor a história e ter mais espaço para fazer mais coisas no jogo, que se ele tivesse que gastar com gráfico, mesmo sendo um jogo exclusivo de Play 5, né, não caberia o que ele queria falar. Então acho que talvez seja uma respiradinha nessa questão dos gráficos fotorrealistas, mas mesmo assim tá bem bonitão. Mas não é nada, tipo, super quebrador de fronteira, sabe? Te entendi. Eu acho que tem um fundo de razão nisso aí. Admito que não como dessa comida. Mas vamos adentrar esse tema, com certeza, em programas futuros, porque não como dessa comida, mas é uma cozinha que me interessa, porque tem que ter um motivo pra todo mundo nesse restaurante, figurativamente falando. Mas dito isso, queria abrir aqui para as considerações finais. Vende teu peixe aí, cara. Diz qual é que é a tua... Diz onde te seguir, onde te encontrar, Vitinho. Todas as redes, sou @_vi, _tro, _vi, _tro. Faço animações, adapto animações para qualquer formato de vídeo. Não consigo adaptar ainda para games, mas quem sabe, né? Mas é isso, cara. Eu sigo fazendo animação, curti muito participar daqui. Eu já falei pro Lucas que eu vi todos os BNGs e eu me sentia muito aquela imagenzinha do... Eu sinto que o podcast de vocês é muito tipo uma conversa assim, que eu tô tendo com a gurizada ali. Só que eu tô sozinho, isolado ali no meu quarto, olhando pras paredes, dando risada. Não, porque tu não sabe a nossa situação aqui, né? Porque o nosso estúdio... Ele é um calaboucinho, assim. A gente está rodeado de cobertores, violões e ternos antigos. Mas é isso, cara. Quem quiser fazer uma animação, fazer... Como é que é? Canvas do Spotify, já fiz alguns pro Lucas. Tô desenvolvendo mais uns aí. Animações no geral, emoji pra Twitch. Qualquer coisa que envolva animação, ilustração, 2D, pixel art, tudo eu estou de portas abertas. Só me chamar ali na DM, porque eu preciso comprar fralda. Tem uma criança pra alimentar. E, por favor, me chamem pros próximos, cara. Esse do Final Fantasy XIV, se a gente for fazer, já reserva aí, tipo, uma tarde inteira, porque vai ter umas 19 horas de duração. Alex, JP, agora que tu
tu tem um bacharel em anime depois desse programa. Quais as tuas considerações finais? Yamete Kudasai. Bah, imagina, totalmente otaku, virei otaku aqui. Não, minhas considerações finais é aquilo ali que eu tinha comentado antes. Acho que a era de ouro do anime foi, de games de anime foi no PlayStation 2. Tem muito jogo bom lá, inclusive os que tu catava em fórum e jogava só em japonês. Acho que o contato que eu tive foi menor que vocês dois, com certeza, né? Então, pra mim, eu já me contentei muito com Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1 no meu Play 2 e tá satisfaction já, assim. É o que eu consumo e já tá ótimo. Nunca mais cheguei a consumir nada. E agora, Thales, depois que a gente passou por mais de hora de gravação aí, tu sente que teve conhecimento agregado? Tu saiu no outro lado do túnel, tu passou pela jornada do herói? Acho que sim. Acho que agora estou pronto se eu quiser conquistar novos ares, provar novos ares de jogos de videogame. E eu quero muito jogar esse Dragon Ball de RPG, que eu jogava um fan game de RPG do Dragon Ball no PC, e eu não sabia que tinha um pra GBA. Vou ter que baixar ele, inclusive, pra jogar no meu DS. Dito isso, senhoras e senhores, as minhas considerações finais, elas são pontuais e diretas. Para apoiar o Boa Noite Gamers, você pode entrar em livepix.gg/boanoitegamers, doar qualquer quantia a partir de R$1,50. Mas se você quiser doar R$7, $7 ou mais, você estará no nosso grupo de membros. Tem lá assinaturas, se tu quiser fazer com o teu cartãozinho de crédito. Você também pode entrar no nosso grupo de membros assistindo às lives que acontecem periodicamente toda segunda-feira. Com o sub você também entra no nosso grupo do Telegram, que espalha fake news, mas só sobre videogames, então tá tudo certo. De resto, acredito que nos vemos na quarta-feira que vem. O arroba do Vitor está aqui embaixo, já apareceu aí no programa. Vá atrás, corra, enche o saco dele, diga assim: meu Deus, venha lá no BNG de novo. De resto, como se diz pelo mundo todo, tchau. Arigato.